Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso de aprendizado de máquina, mais especificamente sobre o assunto de Deep Learning. A partir dessa aula, nós vamos começar a entrar em um conceito de redes multicamadas. Tá? Por quê? Até agora, nós vimos todo o arcabouço matemático e de codificação necessário para a gente fazer uma rede de uma única camada, né? Um único layer. E essa rede de um único layer, independentemente do número de neurônios que ela tenha nessa camada, ela continua sendo uma rede que só vai funcionar para problemas linearmente separáveis. Vocês devem lembrar lá das primeiras aulas o problema do XOR, né? É um problema que a gente não consegue com uma linha separar aqui os verdinhos dos azuis. Aliás, os vermelhos dos azuis, ok? Então, a partir de hoje a gente vai começar a entrar nesses modelos que são muito mais poderosos, que a gente consegue fazer superfícies de decisões não lineares e bem complexas, como é o exemplo aqui da imagem. E também a gente vai falar sobre um pouquinho de gatos, né? Uma das primeiras bases de dados usados aí em Deep Learning foi classificação de gatos e cachorros, né? Então vamos falar um pouquinho dessa base de dados, mas bem lá para frente, tá? Então, os tópicos que a gente vai ver é a arquitetura de uma rede multilayer perceptron, vai falar sobre um pouquinho das funções de ativação não lineares, o porquê da importância delas, vamos mostrar um pouquinho de código, vamos ver o problema do overfit e underfit e depois vamos brincar realmente com a base de dados de gatos e cachorros, tá? Mas antes de entrar na definição de uma rede multilayer, vamos fazer uma breve revisão. Tá? O que a gente tem visto? Né? Então a gente começou lá com o Perceptron, ok? Aí a gente pulou para o Adaline, viu que o Adaline é muito parecido ali com a regressão logística, aliás, com a regressão linear. Aqui no meio, né, por volta desses anos aqui, deveria ter mais uma flechinha aqui nessa imagem, a gente viu a regressão logística, ok? E aí a gente chega no problema do XOR, e agora sim nós vamos chegar nas redes multilayer perceptron, lembrando que isso aqui, na verdade, todo esse arcabouço de conhecimento vai levar às redes neurais Deep Learning, tá? Professor, já estamos trabalhando com Deep Learning? De uma certa forma, sim. Depois para frente a gente explica melhor o conceito de Deep Learning, mas todos esses conceitos são plenamente empregáveis lá nos modelos Deep, ok? Tem um sitezinho aqui que é o do TensorFlow, para a gente lembrar algumas coisas. Deixa eu abrir ele aqui. Né? Então aqui, vamos escolher uma base de dados. Nós temos esta base, essa aqui claramente é não linearmente separável. Essa aqui também eu preciso de uma função não linear. Esta aqui eu também preciso de uma função linear. A única base de dados que eu posso usar nesse sitezinho que é linear é esta aqui. Né? Então com uma reta eu consigo separar azul de laranja. Nesse caso aqui eu tenho duas entradas, que é x1 e x2, né, que é o valor aqui de x e de y de cada um dos pontos. Lembrando que isso aqui, x1 e x2, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser a altura da pessoa, o peso da pessoa, a cor dos olhos, enfim. É uma característica, né? Uma feature. E aqui eu tenho um neurônio, né? Que nesse caso aqui é chamado de neurônio de saída. Se a gente colocar lá a função linear com um problema de classificação, eu tenho automaticamente um problema de Adaline, certo? E aí eu posso, né? Deixa eu ver. Imaginando que a nossa superfície de decisão comece de uma forma meio ruim, assim, né? Eu vou treinar e vou ter uma superfície de decisão que divide azulzinho de laranja, ok? A gente pode mudar a função de ativação de linear, por exemplo, para sigmoide. Deixa eu pegar uma superfície bem meio ruim, então aqui não está separando muito bem. Então vou treinar, vou conseguir uma superfície de decisão que separa azulzinho de vermelhinho. Isso pensando no neurônio apenas, né? Então a gente passou várias aulas trabalhando apenas com um neurônio, tá? O fato é que a gente também trabalhou, principalmente a última aula. Então, antes de falar de mais neurônios,
Lembrando que essa é o nosso esquema geral, né? E aqui, como função de ativação, a gente pode usar várias coisas. A gente pode usar a função degrau 0 a 1, que é o perceptron. Poderia ser uma função degrau aqui de menos 1 a 1, sem problema nenhum. Pode ser a função linear da line, pode ser a função logística, que vai nos dar origem aí à regressão logística. Ou ainda pode ser uma função de tangente hiperbólica, que é muito parecido com a logística, só que a logística vai de 0 a 1, enquanto a tangente hiperbólica vai de menos 1 a 1. Né? Tem suas vantagens, algumas delas têm suas vantagens. Tá? Outra coisa, então, a superfície de decisão que separa aqui A e B, ela depende dessa função de ativação. E depende da regra de aprendizado, óbvio, né? Da função loss. Para o modelo do perceptron, qualquer uma dessas linhas seria aceitável. Tá? Por isso que o modelo de perceptron não é tão legal, porque ele vai aprender qualquer uma dessas linhas. Quando ele chegar em qualquer uma dessas linhas, independentemente de qual, ele vai parar o treinamento. Já o Adaline, a ideia do Adaline é minimizar o erro entre os pontos e a reta, né? Minimizar esse somatório desse erro. Então, essa reta do Adaline, ela tende a ficar o mais central possível, né? Da forma que melhor separa os pontos do lado de A e os pontos do lado de B. Só que ainda assim o Adaline tem alguns problemas. Imagine que eu tivesse apenas 3 A's aqui e tivesse uns 20 B's aqui. Como é que eu minimizo esse erro ponto reta? Aproximando essa reta dos B's. Né? Então essa reta não ia ficar bem no meio da divisão, ela ia ficar mais próxima dos B's, porque o centro de massa, né? Se eu puxar essa reta para o lado dos B's, eu diminuo o erro dos B's em relação à reta, enquanto que o fato do A ter poucas amostras não vai, esse aprendizado não vai ser tão efetivo, porque essa reta vai ficar muito próxima do B e não vai generalizar muito bem. Tá? Então essa que é a vantagem, né? Perceptron Adaline regressão logística. Então a regressão logística tem como princípio, mesmo que aqui tenha poucas amostras, mesmo que aqui tenha poucas amostras e do lado do B tenha muitas amostras, a regressão logística vai trabalhar com um sentido de probabilidade. Ou seja, esses pontos que estão muito distantes da reta têm probabilidade muito grande de ser daquela classe. Então eu faço um update pequeno. Né? Eu não me importo com esses pontos aqui. Então pode ter 1 milhão de pontos aqui que essa reta não vai tender a se aproximar do centro de massa desses pontos. Então essa é a vantagem, a grande vantagem da regressão logística, de um ponto de vista bem prático. Tá? Ela vai se importar apenas com os pontos que estão aqui próximos à reta, e não os que estão longe, porque os que estão longe têm maior probabilidade de ser a classe. Quanto maior a probabilidade, menor a importância lá na hora do update. Tá ok? E a gente também viu como construir redes aqui com vários neurônios, né? Não, uma só camada ainda. Tem um outro sitezinho ali. Aqui é um SVM, mas a ideia é mais ou menos parecida, só porque funciona legal o GIFzinho. Percebam que são apenas 3 neurônios, porque eu tenho uma classe vermelha, verde e azul, então eu tenho 3 classes, então são 1, 2, 3 neurônios. Cada um com o quê? Cada um com 2 pesos, 1 peso, 2 pesos e o bias, porque, obviamente o bias sempre existe em cada um dos neurônios. Então, por exemplo, posso iniciar com essas superfícies de decisão. A hora que eu mando fazer o update, né? O que eu estou fazendo? Na verdade, eu estou fazendo o fit de 3 retas, né? Porque cada neurônio me define uma reta, então eu estou fazendo o fit de 3 retas. Nesse caso, esse fit de 3 retas, essa reta vai se importar com o azul, essa reta com o verde, essa reta com o vermelho, e aí eu faço aquela regra, one versus all e tudo mais, mas aí é uma outra história. Mas o fato é, eu continuo, vejam, eu continuo com uma rede de uma única camada, são 3 neurônios em uma única camada, seria equivalente a, aqui eu não consigo fazer, né, mas seria equivalente a
ter isto aqui, sem esse último neurônio, mas 3 neurônios apenas, ok? E cada um dos neurônios ainda me cospem uma rede, a superfície de decisão linear. Né? Então, apesar de ser múltiplas camadas, a minha superfície de decisão ainda para os neurônios é linear. Tá? Não mudou. E eu não consigo fazer um XOR com isso ainda. Né? Tá ok? Então, a gente tem que partir para redes múltiplas camadas, que são arquiteturas desse tipo aqui. Né? Depois eu até tenho um outro pedaço de slide e vou até provar para vocês o que está acontecendo, qual é o tipo de transformação que acontece para que as redes multicamadas consigam fazer esse tipo de decisão. Porque esse último neurônio aqui, ele continua sendo linear. Ele continua sendo linear. Tá? Mas quando eu combino mais camadas, acaba que não. Tá ok? Então, na verdade, a gente já acabou brincando bastante com esse tipo de rede, né? Porque esse tipo de rede, lembra-se que para mim calcular o peso do W11, ele é influenciado por este cara, que é influenciado por este cara, que daí influencia esses dois caras, que esse cara que influencia esse cara aqui. Então, a própria regra da cadeia, ela nos dá uma forma de descobrir o update desse cara aqui. Mas isso era feito lá usando o método do autograde, né? Então, essa regra da cadeia usando os autogrades. Tá ok? Então, o básico da rede multilayer perceptor que eu tenho entradas, às vezes denominada como layer 1, às vezes denominada como layer 0. Eu prefiro denominar como layer 0 porque elas não têm peso, né? Então, é o layer de entrada, né? É o layer 0. Um layer composto por seus pesos, seu somatório, sua função de ativação. Segundo layer, composto por seu peso, seu somatório, sua função de ativação. E o último layer, composto por seu peso, seu somatório, sua função de ativação e sua função de loss. Né? Então, o último layer, às vezes, é chamado de layer output, justamente por isso, né? Ele tem nesse último layer, ele tem que calcular a perda. Tá? Então, na essência, o que eu estou fazendo é isso aqui, né? Aqui eu tenho uma rede com 2 entradas e um neurônio. Estou adicionando mais camadas. Posso ter quantos neurônios eu quiser em quais camadas eu quiser, né? Então, aqui agora eu tenho uma rede neural com uma camada de entrada, 1, 2, 3 camadas ocultas, que a gente normalmente chama, e uma camada de saída, né? Que acaba sendo um layer também, tá? Então essa é a ideia. Então tem que cuidar um pouquinho da nomenclatura, tem pessoas que usam diferente, né? Então normalmente esse último neurônio aqui o pessoal trata como neurônio de saída e esses 2 neurônios aqui como neurônios ocultos. Enquanto que algumas pessoas inclusive consideram que as entradas também é um layer, eu prefiro dizer que é o input layer, né? Ou layer 0, enfim. Tá ok? O fato é, eu posso usar qualquer função de ativação em qualquer um dos neurônios que eu quiser. Tá? Posso aplicar sigmoide aqui, se eu quisesse colocar uma linear aqui eu colocava. Se eu quiser colocar uma tangente hiperbólica aqui no último neurônio eu coloco. Se eu quiser deixar todos os neurônios de toda a rede com uma única função de ativação, todas sigmoides, por exemplo, eu também posso. Tá? E o número de neurônios aqui também não me importa. Né? O número de neurônios também não me importa. O número de neurônios da camada de saída também não me importa. O que define uma rede multilayer perceptor é o número de camadas. Né? 1, 2, 3 camadas. Ok? Não mais que isso. Né? Então, a quantidade de neurônios em cada uma das camadas ela não é importante para a definição do que é um perceptron multilayer. Tá? O que muda? Muda que lá na regressão linear, lá no Adaline, lá na regressão logística e lá na regressão softmax também, né, que muda um pouquinho da função lá de avaliação,
São todas funções convexas. Vocês lembram da definição convexa? De qualquer ponto que eu estou na função, eu consigo traçar uma reta até o seu mínimo local. Tá? Agora, quando eu estou agregando mais layers, eu já tenho uma função não convexa. Tá? Então, seria mais ou menos essa figurinha aqui, ela representa de forma bastante legal a superfície de decisão de uma rede neural. Então, vocês verem que na hora da otimização eu posso cair aqui, por exemplo. É um mínimo local. Eu queria cair aqui embaixo, certo? Lá na pontinha, mas eu posso cair num buraquinho aqui. E vocês lembram lá do gradiente descendente, dependendo da minha taxa de aprendizado, eu não consigo sair mais daquele buraquinho. Né? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado. Agora eu tenho alguns problemas aqui que começam a aparecer, tá? Isso aqui eu vou falar depois, né? Então, e aí eu começo a perguntar para vocês, o que acontece, o que aconteceria se eu usasse uma função de ativação linear em uma rede neural em uma rede neural multicamada. Vamos ver. Né? Vamos colocar uma camada oculta, só 2 neurônios aqui. Vamos colocar uma função de ativação linear. Com um problema não linear. Bom, primeiro vamos fazer 100, né? Para a gente provar aqui para vocês. Olha só. Aprende? Não aprende. Adaline, nada. Regressão logística? Também não aprende regra para dividir azul de laranja. Uma função não linear de ativação, uma ReLU, aprende uma regra? Também não aprende. Tá? Então é aquilo que eu estava falando. Um neurônio não aprende função não linear. Se eu tiver mais neurônios, mais camadas, aliás, 2 camadas, e minhas funções de ativação são todas lineares, tanto aqui nas camadas ocultas, na camada oculta, como no neurônio de saída. Será que eu consigo aprender uma reta que separa, ou uma função, na verdade, que separa laranja de azul? Vamos ver. Não aprendo. Vamos tentar de novo. Não aprendo. Vamos tentar de novo. Não aprendo. Então, usar uma função não linear como função de ativação para os neurônios da camada escondida é equivalente a não ter essa camada escondida. Tá? Não é exatamente equivalente, mas a tua solução não vai ser encontrada. Mas vamos colocar uma função de ativação não linear aqui. Vamos colocar sigmoide, regressão logística. Será que eu vou conseguir aprender uma função que separa? E saiu. Olha lá. Está apitando uma função que separa azul de laranja. Ok? Se eu fosse colocar uma função tangente, será que eu aprendo uma função que separa? Também consegui. Não é uma função mais perfeita do mundo, mas sim tem uma boa aproximação, né? Se eu colocar uma função ReLU, será? Nesse caso a ReLU não deu. Vou tentar de novo. Mais um neurônio. Tenho lá. Ok? Então tem uma função que separa azul de laranja. Então lembrando, né? Se eu coloco uma função não linear dentro dos meus neurônios, por mais que eu tenha vou colocar mais camadas aqui, tudo linear. Será que eu vou aprender com mais camadas, tudo linear, alguma função que separa? Também não aprendo. Tá? Então não importa quantas camadas a minha rede tem, se essas funções de ativação dessas camadas forem lineares, eu não vou conseguir aprender uma função que separa os azulzinhos aqui dos vermelhinhos do meu problema OR. Ok? Então é bastante importante, né? É bastante importante o uso de uma função não linear. E aí eu tenho que lembrar vocês que a gente, lá na aula número 6, a gente já com o PyTorch já construiu algumas redes multicamadas,
né? Não sei se vocês lembram desse slide, mas tinha lá uma função, uma rede multicamada com função de ativação ReLU, que é uma função não linear, certo? Então a gente já, de certa forma, a gente já implementou. A implementação de uma rede neural multicamada é a parte mais simples que tem, né, hoje em dia com essas bibliotecas. O difícil mais é entender as implicações de função de ativação, de erro e de tudo mais. Ok? Então hoje, o que a gente vai fazer? É justamente tentar resolver esse problema do XOR com uma função de ativação não linear, ou seja, colocar uma sigmoide aqui, vou colocar só um neurônio. Tá? Consigo fazer superfície de decisão aqui. Tá, essa separação não está maravilhosa, mas separou. Vou tentar de novo. Vai dar a mesma coisa. Tentar de novo. Tem uma função sigmoide aqui que separa de forma não tão perfeita, mas tem uma separação bacana. Tá? Então, o que eu espero, né? Eu espero que, como eu já falei para vocês, esse slide está confirmando, né? Se eu tenho uma rede neural multicamada, onde todas as funções são lineares, no fim eu ainda vou ter uma superfície de decisão linear, o que não me adianta nada. Agora, se eu tenho uma rede multicamada com uma função de ativação não linear, aí eu tenho uma superfície de decisão não linear. Repetindo o exemplo da figura, até colocar mais um neurônio aqui para ficar bem bonitinho, tá? A mesma semelhança disso aqui com essa imagem, ok? Então essa é a brincadeira, tem inclusive um códigozinho lá em notebook resolvendo o problema do XOR, tá? O fato é que normalmente quando a gente tem esse tipo de estrutura de rede, a gente tem que olhar para os gradientes, a gente teria que olhar para os gradientes de erro, né, as derivadas lá, as funções derivativas desse último neurônio, verificar junto com os neurônios de trás e verificando os gradientes, ver se eles estão corretos da maneira que a gente imagina. Isso chama-se na literatura, e tem bastante artigo que comenta sobre isso, gradient checking, né? Então, usualmente a gente checa os gradientes manualmente durante o debug. Então, imagine que você está implementando uma rede neural do zero, sem usar PyTorch, né? Usando o próprio NumPy. Então, você está implementando uma rede neural multicamada. Então, você tem que verificar se o teu gradiente que você está calculando lá certinho, para depois fazer o update dos pesos, ele está correto, né? Então, calcula erro, calcula o gradiente, atualiza peso de uma camada, e aí debugando o teu código, você tem que pegar esse teu erro, jogar para a camada anterior e verificar segundo a tua função lá do gradiente, ver se aquilo está coerente, né? A tua implementação está coerente com o que você espera numericamente, né? Porque você acabou fazendo lá o derivativo desse caminho na mão, né? Porém, como a gente está trabalhando com autograde, lembra do autograde, gente? Aquela funçãozinha do PyTorch lá, que você simplesmente põe a funçãozinha e o negócio sai as derivativas de forma automática. A gente teve uma aula só sobre isso. Como a gente está usando o autograde, agora a gente não precisa mais fazer o gradient checking. A gente não precisa mais programar a rede neural e para cada tipo de ativação, para cada camada, ficar verificando se os gradientes estão saindo da forma esperada. Por quê? Porque o PyTorch faz isso para a gente. Né? Então essa é a maravilha da linguagem, certo? Essa é a maravilha da linguagem. Mas vamos supor que a gente não está usando autograde, a gente está fazendo na mão. Então aqui eu vou ter um exemplo para vocês de como seria isso na mão, né? Então o fato de a gente usar o autograde implica o quê? Implica que a gente já viu o rede neural multilayer perceptron, porque o autograde ele faz aqueles gradientes. O gradiente, ele faz aqueles gradientes
esses aqui, né, de forma automática para a gente. Então ele sabe que para fazer o update do W11, que é esse cara aqui, ele precisa olhar para os dois caminhos aqui, né, os vários caminhos que levam, que influenciam nesse peso aqui atrás, certo? Então isso o autograde do PyTorch faz para a gente. Agora, se a gente não tivesse que fazer isso, né, e antes que o autograde do PyTorch surgisse, obviamente, fazer esses erros virem para trás, a gente chama de backpropagation, né? A gente chama que os erros são retropropagados para as camadas intermediárias. Então a gente chama de backpropagation, a propagação dos erros que estão lá na frente da rede, né? Então o erro aqui da frente, eu sei o erro aqui da frente, porque eu tenho a formulazinha para calcular o loss. É meu MSE aqui, certo? Aqui é meu MSE, aqui é minha... Aí depende da função de ativação, né? É meu softmax aqui na frente, qualquer coisa que esteja aqui no erro. Então o erro deste neurônio eu conheço. Eu conhecendo o erro desse neurônio, fica fácil fazer o update deste cara. Mas qual é o erro deste neurônio? E deste? E deste outro neurônio aqui? Então este neurônio tem o erro influenciado tanto por aqui, como por aqui, como por aqui. Né? E é isso que no fim das contas, né, a nossa regra da cadeia, ela acaba fazendo, né, este erro deste neurônio influenciado por esses caras, então o erro já está aqui diretamente com o autograde. Mas normalmente o pessoal teria que fazer no braço, né? Tá? Então como é que seria fazer essa retropropagação de erro, vamos dizer assim, na mão? Se a gente precisasse, por acaso, fazer uma rede neural ali no lápis, né, no papel, como é que seria? Então, primeiro que eu tenho um erro muito conhecido, que é o erro da saída, que é saída desejada menos saída obtida. Lembrando que aqui, olha só, a saída obtida eu estou tratando como x. Mas, professor, esse x aí não é minha entrada? Sim, é minha entrada. Mas a gente tem que lembrar que agora a entrada deste neurônio aqui é a saída desse cara. Então, x é a entrada desse neurônio, mas a saída desse neurônio eu também vou chamar de x porque a saída desse neurônio é a entrada do próximo. Então agora eu não vou mais chamar de u, z, y, seja lá qual for o nome, eu vou chamar do próprio x, porque agora eu tenho múltiplas camadas, né? Porque a entrada dessa camada é a saída desse, a entrada dessa é o próprio x. Então, se a entrada dessa camada é o x, a entrada dessa aqui também tem que chamar x, né? Por causa da notação matemática. Então vejam que agora saída menos o desejado, quer dizer, a saída desejada menos o obtido, o meu obtido agora não chamo mais de u, de v, de z, de um monte de letrinha que foi usada até agora, eu vou chamar de x, porque porque esse x denota que é a saída de outro neurônio, né? Vejam que ele vem de um outro neurônio aqui. Vezes a derivada da função de ativação. E aqui tanto faz qual é a função. Se eu estou usando sigmoide, se eu estou usando linear, se eu estou usando tangente, né? Então, a derivada da função de ativação. Tá? Ela só não está aberta a derivada, poderia abrir sem problema. Já o neurônio, então esse é o neurônio de saída. Estou falando deste neurônio aqui. É muito fácil, né? Porque é o desejado menos o obtido e a derivada da função de ativação. Como a gente viu várias vezes já durante as aulas. Já para os neurônios do meio, certo? Os neurônios da camada oculta, é o que? É os erros ponderados pelos pesos vezes a derivada da função de ativação. Então é o somatório dos erros, de todos os erros dos neurônios da frente, ponderado por todos os pesos, vezes o somatório da função de ativação, que é a mesma coisa. Essa função aqui, ela só foi jogada para o lado de cada da equação para ela ficar fora do somatório, né? Mas se tivesse um parênteses ali, poderia ter colocado lá de cada equação sem problema nenhum. Tá? Então, relembrando, como é que funciona o nosso processo? Então, eu vou ter as entradas, vocês veem que está mais escurinho um pouquinho aqui. Aí,
E essas entradas vão fazer ativações nos meus neurônios daquela mesma forma. Produto escalar, função de ativação. A saída desses caras vão ser a entrada do próximo neurônio, de novo, produto escalar, função de ativação. A saída dessa camada vai ser a entrada da próxima, então produto escalar, ativação. E aí eu tenho a ativação aqui das saídas. Ok? Nas saídas eu tenho, imaginando que é uma saída multivariada aqui, né? Eu tenho desejado, eu tenho obtido. Desejado, obtido para cada neurônio. É o cross-entropy lá da nossa vida, né? E aí eu tenho que calcular o erro de cada um desses neurônios aqui, certo? Como a gente fez lá no cross-entropy também. Então esse erro vai ser desejado mesmo obtido e derivado da função de ativação, que independente de qual for. Este erro associado a cada um dos neurônios vai ser usado para quê? Para fazer atualização dos pesos. Isso a gente já está careca de saber. Só que agora é o seguinte, a gente tem que descobrir o erro associado a este neurônio. Antes a gente não tinha isso. E o erro associado a este neurônio é um somatório dos erros ponderado pelos pesos dos neurônios que ela influencia para frente. Então, esse neurônio influencia os 4 aqui na frente. Então, tem que pegar o erro de cada um deles, ponderar pelo peso para descobrir o erro desse cara. Tá? Então, descubro o erro desses neurônios. Esse erro vai ser usado para fazer o update dos pesos. O update dos pesos, feito o update dos pesos, tem que calcular o erro dos neurônios da camada mais para trás ainda. E aí usar esse erro para fazer atualização de peso. Como esse cara aqui não é neurônio, é só a entrada, eu não preciso fazer mais nada. Ok? Acho que deu para entender o processo, né? Então, repetindo de novo. Entra dado, calcula ativações, as saídas desse cara usado como entrada para a próxima camada, calcula ativações, as saídas desse cara usada como entrada da próxima camada, calcula ativações, verifica erro, usa erro, calcula erro para cada neurônio, atualiza peso, calcula erro para cada neurônio, atualiza peso, calcula erro para cada neurônio, atualiza peso. Um exemplo numérico, né? Vamos fazer um exemplo aqui na mão para a gente entender bem o que está acontecendo dentro da rede neural. Temos aqui uma rede com um neurônio, 2 neurônios na camada escondida, sendo apenas uma camada escondida, e um outro neurônio aqui de saída, né, uma camada de saída. Lembrando que cada neurônio tem seu bias, então bias para cá, bias para cá, bias para cá, e são 2 variáveis de entrada. Ok? Vamos imaginar que a entrada que eu estou apresentando é 1 para x1 e 0 para x2. Lembrando que ainda tenho o bias, que também vale 1, né? E a saída que eu espero para essa entrada é 1. Vamos considerar que todos os pesos iniciais são zeros. E a nossa taxa de aprendizado, 0,5. E a nossa função de ativação lá, sigmoide. Tá? A derivada da sigmoide, se eu quisesse escrever ela, seria essa aqui. Ok? Mas não importa. Então tem a função de ativação e a sua derivada. Algoritmo de aprendizado, aquele que a gente já está careca de saber, peso igual peso antigo, mais taxa de aprendizado, vezes o erro e vezes a entrada. Na camada de saída para calcular o erro por essa fórmula, na camada escondida para calcular o erro tem que ponderar os erros da próxima camada pelos seus pesos e daí sim fazer vezes a derivada da função de ativação. Tá? Então vamos lá, exemplo, qual é a entrada? 1, 0. Então é 1, 1, 0. Bias, 1, 1, 0, né? Então, entrada. Bias, 1 de entrada, o 0 de entrada, tudo vezes 0 porque os pesos iniciais são 0, saída 0. Ativação do primeiro neurônio. Quando eu jogo o 0 lá na sigmoide, ativa meio. Tá? Então, o primeiro neurônio, esse cara aqui ativou meio. Entrada. 1, 1, 0, vezes os pesos que continua sendo tudo 0. Joga na função de ativação, né? Saída do segundo neurônio, meio. Aí eu tenho que calcular a saída do terceiro neurônio. Qual é a entrada? Bias, vezes meio, que foi a saída deste cara,
vezes peso, que é 0, mais meio, que foi a saída deste outro cara aqui, vezes peso, que é 0. Fazendo o cálculozinho, também esse último neurônio aqui, a saída dele foi meio. Então agora fizemos a fase forward, né? Que é apresenta entradas nessa camada, utilizando as saídas dessa camada, que foram ambas meio, atualiza o último neurônio e a saída dele também é meio. Ok? Fizemos a fase forward nesse slide. Vamos à fase backward. Qual que era a saída desejada? Então, para essa entrada 1 e 0, a desejada era a saída 1. Então, como a minha saída desejada era 1 e a minha saída obtida for meio, então a diferença dá meio. O meu erro, então, é essa diferença, né, o t menos o x, vezes a derivada da função de ativação. A derivada da sigmoide, até mostrei para vocês no outro slide, é uma gaussiana pequenininha. Né? Então, a derivada, se eu pegar o y, qual é o meu y? Meu y é 0. Meu y3. Se eu jogar 0, eu ativo aqui mais ou menos 0,25. Tá aqui. Ok? O que me dá um erro para este neurônio aqui de 125. Ok? Agora eu tenho que atualizar os pesos utilizando esse erro. Então, como eu falei para vocês, os pesos eram todos iniciais 0. Então, inicial 0, taxa de aprendizado, tá aqui, então peso inicial mais taxa de aprendizado, vezes entrada, que é bias 1, e qual foi a entrada nesse neurônio? Foi, na verdade, meio e meio, porque é a saída desses dois neurônios. Então, vezes 1, que é o bias, meio deste neurônio, meio deste neurônio. Vezes o erro, que é 125 para os três, porque eles estão vindo, o erro desse neurônio associado aqui foi 125. Logo, meus pesos novos para esse cara, 0,6, para esse e esse aqui, 0,313. Ok? Tranquilo, né? E aí, utilizando desses pesos atualizados, eu tenho que calcular o erro desses dois neurônios da camada oculta. Então, erro do neurônio 1 e 2 é o quê? Pela formulazinha, né? Derivada da função de ativação. Então, qual foi o y desses neurônios? Vamos ver lá na fase forward. O y do neurônio 1 foi 0, o y do neurônio 2 foi 0. Quando eu pego o y 0 e jogo aqui, a derivada da função de ativação me dá um 0,25. Então, aqui, ó. 0,25 é a derivada da função de ativação em relação a y. Nos dois casos foi igual. Qual é o erro dos neurônios, do neurônio de saída, lá na frente? O erro do neurônio de saída lá na frente foi 125. Então, 125... ponderado pelo quê? Ponderado pelo peso atualizado, que é 313 para ambos os neurônios. Então, 313. O que me dá um erro para esse neurônio disso aqui e para esse neurônio disso aqui. Igual. Tá ok? Então, agora eu conheço o erro desse cara e o erro desse cara. Utilizando esses dois erros, vou atualizar os pesos. Né? Então, o peso W1, de novo, né? O peso antigo, que era 0. Taxa de aprendizado, entrada do bias, vezes o erro. Que dá isso aqui. Peso W2, mesma coisa, W3, mesma coisa. A única coisa que vai mudar é o peso da segunda entrada, porque a segunda entrada, o x não é 1, o x é 0. Então, eu tenho isso aqui como está escondido, está oculto aqui atrás da imagem. Depois eu melhoro o slide, mas eu vou ter um peso diferente. Tá ok? Então essa é a brincadeira, né? Essa é a brincadeira que eu faço com o neurônio. Então, apresento, calculo forward, e daí eu vou calcula erro, atualiza, calcula erro, atualiza. Essa é a ideia do backpropagation, tá? Que é equivalente a fazer isso aqui. Essa é a regra da cadeia.
Então, por isso que a gente não precisa fazer mais o que foi feito aqui meio que na mão, né? Qual que é a derivada da função de ativação naquela camada, enfim, aquela coisa toda, né? Então, o próprio sistema de autograde do PyTorch nos faz essa derivada utilizando regra da cadeia. Então, essa biblioteca, né, tanto PyTorch como TensorFlow, elas nos facilitam muito a vida aí para a construção de redes neurais. Tá ok? O fato é, como eu tenho 2 neurônios e um neurônio de saída, e as minhas funções de ativação aqui foram não lineares, né? Lembrando que foi uma função de ativação sigmoide, o que acontece? Acontece que o neurônio 1 me constrói uma reta de decisão, o neurônio 2 me constrói uma outra reta de decisão, e o terceiro neurônio, esse cara de saída, na verdade, o que ele faz? Ele combina duas retas. Né? Ele combina de duas retas e aí eu consigo fazer uma classificação. Será que isso é verdade? Vamos fazer uma simulação aqui. Vamos colocar aqui, ó, 2 neurônios no oculto, igualzinho está aqui. Né? 2 neurônios no oculto, 1 neurônio na saída. Função de ativação, sigmoide. O que vai acontecer? Não é surpreendente. Uma reta, duas retas. Se eu passar o mouse aqui por cima, eu vou conseguir ver a superfície de decisão de cada um dos neurônios. Olha só. A superfície de decisão deste neurônio aqui... Opa, é que eu não consigo colocar 2 mouses. Mas vocês percebem que tem um branquinho e um azulzinho. Branquinho. Voltando no slide. Aqui, ó. 0, 1. Né? Para esse neurônio aqui. Para o outro neurônio, branquinho em cima, azulzinho embaixo. 1, 0. Ok? E o terceiro neurônio, na verdade, que é esse cara aqui, faz a combinação desta reta com esta reta para criar esta superfície de decisão. Ok? Que legal, né? Bastante interessante essa brincadeira. Então, cada neurônio aprende uma reta e o terceiro neurônio vai fazer uma combinação das duas retas. Tá? Ok. Vou voltar para esse slide aqui. Então, essa é a brincadeira toda que a gente acaba acontecendo dentro das redes Multilayer Perceptron, tá? Funções de ativação, só para terminar um pouquinho, né? Então, a gente tem a função de identidade, a gente já viu. A gente tem a função logística ou sigmoide, a gente já viu. Mas tem outras, tá? Que em pequena monta ou grande monta vão acabar alterando o comportamento da nossa rede neural. Lembrando que, né, aqui tem uma interpretação probabilística, nem todas têm uma interpretação probabilística. A gente pode usar a tangente, que é muito parecido com a sigmoide, só que a sigmoide vai de 0 a 1, a tangente vai de 1 a menos 1. Às vezes é mais interessante, porque resolve alguns problemas numéricos. A gente pode usar o hard tan, que é uma tangente aproximada aí, né? A gente pode usar... falando sobre as vantagens da tangente, né? Ela tem a média centrada em 0, né? Porque entra 0, sai 0, então fica mais fácil. Tem valores positivos e negativos, isso ajuda um pouquinho a resolver o problema do vanish gradiente, do exploding gradiente. E os gradientes acabam ficando mais grandes, né? Porque as saídas aqui não são todas próximas a 0, e sim próximas a menos 1 e 1. Tá? Algumas recomendações: é importante normalizar as entradas com média 0 e desvio padrão unitário e fazer uma inicialização dos pesos também centradas em 0. Tá? O ideal não é centrar, iniciar os pesos com 0. A derivativa da tangente também é bem simplesinha. Não é nada complexo. Tá? Além dessas duas funções, dessas 3, 4 funções, a gente tem a ReLU, muito usada. É uma função totalmente não linear aqui. A gente tem a Liq-ReLU, percebam que a ReLU ela é 0. Quando passa do 0 aqui, qualquer coisa maior ou igual a 0 é
é o próprio, né? Tá? A leak relu, ela às vezes vai um pouquinho para baixo do zero aqui. Então tem uma, uma variável aqui que controla o quão para baixo esse leak vai ser. Eu tenho uma ELU, né, que é uma relu suave, vamos chamar assim, né? E eu tenho uma PRELU, que é a parametrizada, onde eu digo a inclinação dessa saída aqui. Agora ela vai ser uma linear, mas uma linear onde eu mudo essa inclinação por um determinado parâmetro. Tá? Então tem essas várias alternativas aí para funções de ativação. Tá? Acho que vou parar a aula por aqui, fazer uma parte 2 então, para terminar de explicar as redes multicamadas. Espero que tenha ficado claro qual é o processo de aprendizado. Então a gente tem um período forward, depois a gente tem o backward, onde a gente vai retropropagando o erro. A vantagem é que agora a gente não precisa mais fazer essas retropropagações de erro na mão, as derivadas na mão. O próprio autograde do PyTorch e do TensorFlow faz isso para a gente, utilizando regra da cadeia. Né? Eu até mostrei um exemplo para vocês, mas obviamente a gente não faz isso na mão. E a importância da função de ativação não linear. Né? Na parte 2 eu trago um exemplo de como os dados estão sendo transformados por essa função de ativação não linear. Isso é muito importante para entender o conceito real de Deep Learning, que é o tal do Feature Learning. Tá ok? Então, estou parando por aqui. Até a segunda parte.